É hoje o nosso convidado, Joaquim Cerejeira, psiquiatra, professor da Faculdade de Medicina e presidente da Associação Cérebro e Mente. Vem falar dos resultados de um estudo no estabelecimento prisional de Coimbra que revela que um em cada cinco presos sofre de perturbação, de hiperatividade e déficit de atenção. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Bom dia. Vamos já falar dos resultados desse estudo. Para já analisamos os temas da imprensa que hoje dão destaque ao atentado em Londres. Como é que tem acompanhado todas estas questões do terrorismo e do medo que acabam por semear entre a população? Na verdade, começa a ser já uma rotina estes atentados e as notícias que saem sobre estes assuntos. Portanto, eu achei interessante uma notícia do jornal I que nos faz um pouco a contextualização em termos de factos do que é que isto representa na realidade. Portanto, há um forte componente emocional que afeta muito as populações e as pessoas, o medo instala-se, mas o que é certo é que, de facto, observando os dados, os números, e isso vem aqui expresso neste artigo, de facto, a Europa continua a ser uma região bastante segura, quando comparado com o resto do mundo. Portanto, representa 2% dos ataques terroristas a nível mundial e, por outro lado, há uns anos atrás havia mais ataques terroristas, não deste cariz jihadista, mas sim nacionalista, nomeadamente com o IRA e com a ETA, etc. E, portanto, aqui, curiosamente, o título é Medo, Morte e Banheiras, porque o presidente Obama referiu, quando era presidente dos Estados Unidos, que, de facto, a probabilidade de alguém morrer por ataque terrorista era inferior à probabilidade de morrer por uma queda na banheira. Isso, na altura, foi interpretado como uma coisa de mau gosto, mas, pronto, para termos uma noção de que, de facto, continuamos a viver numa região privilegiada em termos de segurança, embora, evidentemente, é sempre lamentável como é que estes ataques intencionais afetam as populações e pessoas inocentes. Mas também é um facto que os últimos acontecimentos não nos dão essa segurança. Não é essa a imagem que temos agora da Europa? Sim, claro. Na verdade, racionalmente, não teríamos muitas razões para estar inseguros. Agora, tal como estes dados comprovam. Mas aqui temos uma questão emocional. Ou seja, nós, como isto são episódios imprevisíveis, afetam qualquer pessoa que pode estar a passar na rua, portanto, são algo que não se pode prevenir, ou as medidas contra este tipo de ataques são muito difíceis e, portanto, quando depois os políticos, nomeadamente Theresa May, vêm dizer que é preciso acabar com estes atos de terrorismo e é preciso implementar medidas, a questão é que medidas, porque são ataques feitos com facas e com carros, não é? Portanto, é muito difícil e isso gera um grande clima de insegurança, sim. Muito bem, quero falar também de violência, outro tipo de violência, a violência no namoro, com 72 denúncias num só mês. Por que é que decidiu sublinhar este assunto? Sim, decidi, não pelo número em si, porque 72 denúncias possivelmente são apenas a ponta do iceberg. Portanto, aqui é um projeto é um observatório da violência no namoro que iniciou a sua atividade muito recentemente e, portanto, num mês teve 72 denúncias. O que eu queria chamar a atenção é que, de facto, isto é um problema que nós, na prática do dia-a-dia, eu sou psiquiatra, portanto, vejo bastantes casos de pessoas com perturbações emocionais e do comportamento relacionados com estes fenómenos, e sobretudo na idade jovem. Ou seja, e isso leva a relações disfuncionais para o resto da vida. Muitas vezes as vítimas não têm coragem de se manifestar ou de fazer queixa ou de procurar ajuda e, portanto, eu acho que esta notícia pode ajudar muitas pessoas que estão, neste momento, a ser vítimas deste tipo de fenómeno. E muitas vezes não reconhecem, não sabem qual é o limite e quando é que estão perante a violência. Sim, em alguns casos sim, porque se torna um hábito. São pessoas que já nasceram em famílias disfuncionais, observaram os pais também com este tipo de episódios. Portanto, há um fenómeno que é o da aprendizagem social, portanto, vendo outros a fazer algo violento, o próprio interioriza
que isso é um comportamento normal e, portanto, quando depois é vítima de atos desses, acaba por considerar que pode ser normal. Portanto, é sempre bom dizer que isto não é aceitável e há maneiras de pedir ajuda. Tem que ser com algum profissionalismo e, portanto, também as pessoas que dão ajuda a estes casos têm que ser pessoas preparadas, porque dar ajuda só por boa vontade às vezes corre mal. Falamos ainda da visita oficial do Presidente da República aos Açores, Marcelo Rebelo de Sousa, que tem destacado os problemas locais da região. Sim, infelizmente a visita foi um pouco ofuscada agora por estes incidentes em Londres, mas eu penso que é uma visita muito importante, porque nós aqui no continente falamos muito da interioridade e das dificuldades das populações do interior, e são reais, mas de facto os Açores têm dois fatores que dificultam, de facto, que são o serem ilhas e são ilhas isoladas, ou ilhas mais pequenas ainda dentro do arquipélago. Portanto, há um fenómeno duplo de insularidade. E eu penso que a visita do Presidente da República às ilhas mais pequenas, nomeadamente aqui, neste caso, à Graciosa, é um grande estímulo para promover esta região e para ajudar estas populações que são portugueses, que de facto ajudam à consolidação da nossa soberania e do nosso território, e portanto é muito importante haver este tipo de iniciativas para ajudar a compreender as dificuldades e as motivações daquelas populações. Muito bem, por fim vamos ao assunto que o traz cá, sobre o estudo no estabelecimento prisional de Coimbra, que revela que 1 em cada 5 presos sofre de perturbação da hiperatividade e também déficit de atenção. Há uma prevalência superior na população prisional em comparação com a população em geral e quero alertar para a possibilidade de ser, portanto, para o facto de ser possível tomar medidas preventivas para evitar que isto aconteça, não é? Sim, sem dúvida. Portanto, na verdade, já havia alguns dados internacionais sobre este assunto, ou seja, em prisões de outros países já havia estudos a demonstrar que os prisioneiros são pessoas com maior percentagem desta perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. E o que é que está na origem disso? O que está na origem é que provavelmente são pessoas que não tiveram o diagnóstico atempadamente enquanto crianças, e nós sabemos que esta perturbação está associada a comportamentos, se não tratada devidamente, está associada a comportamentos de impulsividade, isto é, a pessoa fica um pouco descontrolada, portanto, qualquer pequena contrariedade leva a tomar atitudes bastante drásticas e isso gera violência e gera comportamentos criminais. E, por outro lado, essas pessoas, quando não tratadas, não conseguem ter um tipo de vida razoável, portanto, têm grandes dificuldades em ter um emprego estável, têm grandes dificuldades em manter relações estáveis com os outros. E isso portanto, não está relacionado com o que se passa nos estabelecimentos prisionais, já vem de trás, não é? Sim, portanto, convém sublinhar isso. Claro, é uma consequência e não uma causa. Portanto, claro que nós fizemos um estudo transversal, portanto, não avaliámos como eram estas pessoas antes de irem para a prisão, portanto, foi um estudo que se baseou nos sintomas que eles têm agora. O que nós encontramos foi também um aumento dos problemas judiciais nas pessoas que tinham mais sintomas desta doença. Portanto, quem tem mais sintomas também tem mais problemas com a justiça desde uma idade mais precoce. E isso, de facto, é um indicador muito forte que estas pessoas, já muito cedo, apresentavam comportamentos difíceis. Portanto, isto vem confirmar que é possível tomar medidas de prevenção criminal na origem. Portanto, o problema tem de ser resolvido na gênese do problema. Naturalmente que isto não explica todos os comportamentos criminais, mas o que isto significa é que o comportamento de parte da população prisional se deve a patologia psiquiátrica. E é uma patologia que se pode tratar. E isso é que é o interesse deste estudo. Portanto, não é... E em muitos casos não é diagnosticada essa patologia, não é? Portanto, se for, o prognóstico dessas pessoas será melhor e em vez de serem um pouco empurradas para um estilo de vida marginal, têm sucesso no trabalho, têm sucesso na sua profissão, na relação com os outros, e isso pode mantê-los num rumo adequado, com um estilo de vida adequado.
Joaquim Cerejeira, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Um bom dia e uma boa Bom semana. dia. Esta hora